nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza, e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para o que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Até aqui, que o Senhor venha aplicar a sua palavra no vosso coração. É interessante este versículo. Primeiro que ele vai dizer, quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou naquilo que foi pregado, ministrado, falado? E ele vai dizer, e quem se manifestou ao braço do Senhor, levantando a sua mão e confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. E aí é interessante, porque também quando ele vai dizer quem creu, se refere também à incredulidade, à cegueira de Israel. Isso o profeta profetizando há 700 anos atrás. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou ao braço do Senhor? Quem se converteu? Quem aceitou a Jesus como Senhor da sua vida? A mensagem ela está sendo pregada. Jesus está sendo anunciado. Porque não tem como, meu prezado amigo, chegar nas mansões celestiais sem antes aceitar a Jesus aqui. Não tem como viver uma vida promíscua no pecado, na lascívia, na prostituição, viver uma vida na pornografia, viver uma vida do jeito que quer, e depois que morrer aqui, Deus receba você nas mansões celestiais. É impossível isso acontecer. Aleluia. Porque você precisa crer. Observe, quem deu crédito à nossa pregação. E aí é interessante, porque quando nós vamos observarmos o versículo 3, tem 3 coisas aqui que eu quero pontuar. É sobre a rejeição. Porque o próprio versículo vai dizer que ele era desprezado. E Jesus, por alguns foi aceito, mas pela elite de Israel, pela área da religião da época, pelos povos sacerdotes daquele tempo, rejeitaram a Cristo Jesus. Por que não dizer os fariseus, os saduceus, aqueles homens que eram doutores da lei e que examinavam as Sagradas Escrituras, ao qual quando Cristo veio na sua simplicidade, e aí vai dizer Paulo à igreja de Filipenses, que não tendo por usurpação de ser igual a Deus, se aniquilou, se esvaziou, tomando a forma de servo, vestiu pele humana, permeou a terra de Israel, foi pendurado na cruz do Calvário. Por alguns ele foi aceito, por outros ele foi rejeitado, rechaçado, por causa da palavra, do ensinamento que era pregado. Nós estamos vendo que o profeta, ele vai dizer, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Porque quando ele vai falar da beleza,
Ele não está falando da beleza física. Ele está falando que Jesus não nasceu numa família real, numa família nobre, pessoas que tivessem status, para que viesse a elite o abraçar. Mas veio e nasceu numa família pobre. Mas como é que pode? Isso é contradizer a mente humana. Como é que o dono do universo, o dono do céu e da terra, que criou todas as coisas, nasce numa família pobre? Para mostrar para você que a sua riqueza, que o seu status, que a sua soberba, que a sua prepotência, que a sua arrogância, nada você leva daqui, meu prezado amigo. E te digo mais uma coisa: se desprezar essa palavra aqui, se você negar aqui, você vai ser negado lá. Na porta você não passa. Aleluia, glória a Deus. E aí é interessante, porque quando ele vai falar aqui da rejeição, nós temos que atentarmos que a rejeição foi a pessoa de Cristo. Olha só. Por quê? Porque quando ele agora anunciava-se a descrença de Israel, este que ouviu e viu. E o que foi que Israel viu? Viu a mensagem sendo pregada. E o que foi que Israel chegou a ver? Os milagres. Ouviu a mensagem e viu os milagres. No entanto, não confiou nele. E aqui há uma triple rejeição. Porque ele rejeitou as suas palavras, a pregação e as obras dele e o braço do Senhor. E aqui é interessante, os profetas foram avisados desse endurecimento do coração. E aqui tem três fatores principais. Paulo vai falar já no finalzinho de Romano. O endurecimento de coração acontece três coisas. Dentre os 5 sentidos da nossa vida. Primeiro, o coração quando endurece, agrava os ouvidos. Sabe o que faz? O coração faz que o ouvido fica assim, ó, tapado. O endurecimento do coração também cria uma cegueira nos olhos e no entendimento. Além de o coração estar endurecido, leva a esses dois fatores: você não compreender a palavra, ver e não conseguir entender por causa da incredulidade, da dureza do coração. Foi isso que Israel fez, rejeitou por causa da dureza do coração. Quem deu crédito? A rejeição também foi da pessoa de Cristo, porque ele não nasceu em um palácio, mas em um estábulo, em Belém. Cresceu na desprezada cidade chamada Nazaré. A ponto que quando Filipe estava com Jesus na sua casa, vai dizer a própria Bíblia, em João capítulo 1, você vai ver essa história. Filipe, tão empolgado, cheio daquilo que tinha visto e ouvido, foi contar para seu irmão Natanael. Disse: olha, eu encontrei, oh glória, oh como é bom falar de Cristo. Não tem como ficar calado, sentado nos bancos duros da igreja. Não tem como ficar dentro de 4 paredes, porque nós encontramos a fonte da água da vida. E que tem a fonte da água da vida, dá de beber àqueles que estão com sede lá fora. Filipe disse a Natanael: olha, eu encontrei aqueles que os profetas falaram. Ele
está em Nazaré. Ele é de Nazaré. Aí Natanael disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse: vem ver, porque eu já provei, eu sei que é bom. E quando Jesus viu Natanael, disse: eu te conheço. Aleluia. Aí está o homem israelita verdadeiro, que nele não há dolo. Aí Natanael pergunta: de onde tu me conheces? Ele conhece todas as coisas. Ele é aquele que conhece, como foi feita a leitura, o homem que tinha uma vontade imensa de conhecer ou de ver quem era Jesus. Mas Jesus, guiado pelo Espírito Santo, parou debaixo da figueira. E Jesus, parando, a multidão parou também. Como ele é conhecedor de todas as coisas, Jesus agora levanta o seu olhar para cima, e conhecendo a necessidade daquele homem, e conhecendo o nome dele, convida pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu quero fazer morada, eu não quero ser turista, eu não quero ser visitante, eu não quero somente passar um momento, eu quero entrar, eu quero habitar, eu quero morar, eu quero transformar de dentro para fora. Glória a Deus. E é uma dimensão muito boa, porque aí o Espírito Santo vai ministrando. Por que Jesus não salvou logo fora? Por que Jesus não salvou logo fora? Dobra o joelho aqui, meu filho, deixa eu orar por você, que vai que não dê tempo pra você chegar em casa. Mas não, Jesus, ele entra. E depois que ele entra, os que estiver dentro da casa se arrepende, confessa, deixa o pecado e alcança de Jesus misericórdia. É transformação de dentro para fora. A rejeição. Deixa eu finalizar, tá? Deixa eu finalizar. Nós também vamos observarmos que nesse versículo 3, falando sobre a rejeição entre os homens, ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que eles chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, bebarrão e até de endemoniado. Ele foi rejeitado pela a mesma multidão que aplaudiu empolgada com seus milagres, e agora, como uma tumba, como uma suscita sanguentada, grita diante de Pilato: crucifica-o e caia sobre nós o seu sangue. A própria multidão que viu ele entrando, olha que simplicidade, montado em um jumento, filho de uma jumenta, na cidade de Jerusalém, e que o povo vacionava, e que o povo aplaudia, e que o povo cantava: Hosana, Hosana é quem vem em nome do Senhor. Mas foi a mesma multidão que aplaudiu quando ele estava perante Pilato. A multidão começou a gritar: solta Barrabás e crucifica o Cristo e caia sobre nós o seu sangue. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando o infante Pilatos covardemente entregou para ser crucificado. Herodes, o Antipa, o escarneceu. Ele foi